Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Vamos iniciar mais uma aula, vamos falar de vetores, né? E essa primeira aula, ela é uma introdução a vetores, tá? Então, na ideia nossa aqui, nós dividimos a parte de vetores em duas aulas sequenciadas. Então, a primeira aula vai falar de vetores, a sua parte de introdução, e nós vamos falar até decomposição de vetores. E numa segunda aula, na sequência, tá? Depois a gente vai disponibilizar aí também, na sequência dessa aula, uma segunda aula que vai falar sobre a parte de operações com vetores. Então vamos acompanhar aqui com calma, entender bem o que é vetor, até porque o entendimento de vetor te ajuda muito a trabalhar com algumas outras grandezas físicas, por exemplo, a força, a quantidade de movimento, tá? Então é muito importante entender bem o que vem a ser os vetores, tá? Então vamos começar aí, né, essa parte de introdução e falar da importância dos vetores primeiro, né? Os vetores, então, são ferramentas que são utilizadas e trazidas a partir da geometria analítica, tá? Para poder ajudar na resolução de problemas matemáticos e físicos, tá? O que acontece? Onde a gente usa muito os vetores? Tem várias aplicabilidades. Aqui a gente está querendo mostrar para vocês que uma das grandes aplicabilidades de vetor é com relação à distribuição de forças quando você está fazendo o cálculo de estruturas. Então, quando você vai fazer uma construção, o engenheiro civil, ele utiliza muito dessa parte de vetores para poder entender como é que vai ser a distribuição de forças e conseguir estruturar, né, fazer o esqueleto ali do prédio para poder fazer a construção. Quando eu digo prédio, eu estou falando de qualquer tipo de construção, né? Uma edificação com 20 andares ou uma casinha de um só andar, ela precisa ter essa distribuição de peso muito bem calculada para evitar rachaduras e até desabamentos, tá bom? Então, vamos aí, vamos começar a falar sobre a questão dos vetores. Os vetores são entes matemáticos muito utilizados em física, tá? Eles apresentam grandezas específicas que podem ter definição do tipo módulo, direção e sentido. Então, toda vez que eu falo de vetor, eu tenho que lembrar que vetor ele é um ente matemático que é utilizado na física, tá? Para que servem esses vetores na física? Para poder estabelecer grandezas que não dependem só de um valor numérico e de uma unidade de medida. Você também vai precisar estabelecer módulo, direção e sentido. Então, quando você estabelece um módulo, você está estabelecendo o valor desse vetor, o tamanho desse vetor. A direção e o sentido são informações adicionais que completam a informação da grandeza que você quer, entendeu? Então, vou te dar um exemplo aqui bem simples. Vamos imaginar o seguinte, digamos que você esteja trabalhando aí com o cálculo do tempo, tá? Então você me fala assim, ó, se eu te pergunto, quanto tempo passou? Você fala para mim, 32 segundos. Para mim, 32 segundos é uma informação completa. Por quê? Porque eu não preciso saber a direção e o sentido dos 32 segundos. Agora, se eu te pergunto, qual a força está sendo aplicada nesse veículo? Vamos dizer que você está empurrando um carro lá, qual a força aplicada nesse veículo? Se você me diz 32 newtons, newtons é a unidade de medida de força, o que você está me respondendo? Você está dizendo só quanto é a força que você está fazendo nesse veículo, mas você não me dá a informação completa. Por que não dá a informação completa? Porque você não me falou qual é a direção e o sentido dessa força que está sendo aplicada no carro. Dependendo do modo como você aplica essa força, se for horizontal, você pode movimentar o carro para a direita. Se ela for horizontal para a direita. Se ela for horizontal para a esquerda, você vai movimentar o carro ou possivelmente movimentará o carro para a esquerda. Agora, se for vertical, possivelmente você não vai fazer nada, porque 32 newtons de força num veículo, para cima ou para baixo, não vai alterar em praticamente nada a sua posição inicial. Então, o que eu vou dizer para vocês é que não depende só me informar 32 newtons de força. Eu vou precisar saber o módulo, que é o 32 newtons, mas vou precisar saber também a direção e o sentido. A essas grandezas que eu preciso de mais informações para poder estabelecer o que ela é, eu vou dizer que nós estamos tratando aí de grandezas denominadas grandezas vetoriais, tá bom? Então, as grandezas vetoriais, elas são grandezas que necessitam de quê? Elas necessitam de módulo, necessitam de direção e necessitam de sentido, tá? Então, exemplo dessas grandezas vetoriais. Eu posso falar que a força é uma grandeza vetorial, posso falar que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, também posso falar
que o impulso é uma grandeza vetorial, tá? Então, aqui, dentre outras muitas que eu poderia listar, tá? Agora, se eu tenho uma grandeza que só necessita de um valor numérico em uma unidade de medida, por exemplo, se eu pergunto qual é a sua altura, você me responde 1,80 m. Eu não preciso saber se é para a direita ou se é para a esquerda, se é vertical ou se é horizontal. Eu já entendo que 1,80 m é a sua altura. E fim de assunto. Se eu te pergunto qual é a temperatura no ambiente, você me responde 32 graus Celsius. O que que isso representa? Que o grau de agitação das moléculas no ambiente faz com que a temperatura esteja em 32 graus Celsius. Mas eu não preciso saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é horizontal, se é vertical, entendeu? Então, todas as grandezas que você só precisa me informar a unidade de medida e o valor numérico dela, eu estou falando de grandezas do tipo escalar. Grandezas que eu preciso de uma informação adicional de direção e sentido, aí eu estou falando de uma grandeza vetorial. Vou dar só um exemplo aqui de escalar aqui para você, né? Grandezas escalares. Uma grandeza escalar, eu poderia dizer temperatura, né? Sei lá, 32 graus Celsius. Poderia falar também da massa, né? Se eu pergunto, qual a sua massa? Você me responde, sei lá, 80 quilos. Se você me responde 80 quilos, significa que eu já tenho informação completa. Eu não vou querer saber se é 80 quilos para a direita, para a esquerda. Entendeu a diferença? Então, olha só, grandezas escalares. Entendemos por grandezas escalares aquelas grandezas definidas pelo seu valor numérico e a correspondente unidade. Ou seja, eu só preciso saber do valor numérico e da unidade de medida. Ou seja, temos todas as informações da grandeza com apenas seu valor numérico e a sua respectiva unidade de medida. Então, quando eu falo em grandezas desse tipo, eu estou simplesmente dizendo que essas grandezas vão precisar de um valor numérico, a intensidade dela e a sua unidade de medida. Lembrando que valor numérico e intensidade eu estou dizendo a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, aqui, como anteriormente eu falei da massa, né? Sei lá, 80 quilogramas. Também falei de quem? Da altura, né? A altura. Que seria, quando eu falo 1,80 m, eu estou estabelecendo justamente a altura do corpo e não preciso de direção e de sentido. Quem mais? Tempo, né? Se eu falo 20 segundos, essa informação já é completa. Eu não preciso ficar estabelecendo se é para a direita, se é para a esquerda. E aqui nós temos muitas, né, outras unidades. Por exemplo, volume. Se eu falo lá 1 metro cúbico, eu estou dando a informação completa. Não preciso de mais nem nada para poder definir vetorialmente as coisas, tá bom? Agora, o que são grandezas vetoriais? Existem grandezas que, além do valor numérico e sua respectiva unidade de medida, elas necessitam também do quê? De direção e sentido para que elas fiquem perfeitamente definidas. Não é que não dá para você entender, mas você fica com a informação incompleta. Então, se eu te falo, inclusive da velocidade, se eu falo um carro está a 10 metros por segundo, eu não consegui te dar a informação completa, você não consegue visualizar essa informação completa. Por quê? Porque quando eu falo 10 metros por segundo, eu tinha que estar falando se era para a direita, para a esquerda, entendeu? Então, quando eu dou todas as informações, aí eu consigo te dizer que ela é uma grandeza vetorial. Então, quem são exemplos aqui, né? Eu posso falar que a aceleração é uma. Aceleração, que, por exemplo, se eu falo 8 metros por segundo ao quadrado, eu tenho que falar para onde essa aceleração está apontando. Ou seja, se ela é para a direita, se ela é para a esquerda, se ela é horizontal, se ela é vertical. Então, a informação completa desse vetor seria 8 metros por segundo, né? Vamos dizer que ele estivesse na horizontal. E posso falar que ele estava para a direita. Então, aqui, ó, eu consigo te dar toda a referência de que é a aceleração nesse momento. Então, o meu vetor aceleração normalmente é representado por uma letra minúscula A, com uma setinha em cima para dizer que ele é vetor, tá? Então, aqui começa já, inclusive, a te mostrar como é a representação. Vamos pensar na gravidade da Terra, né? A gravidade da Terra, ela tem quais orientações? Ela é, na média, 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? A gente arredonda, né? 9,3
8, mas a gente arredonda para 10, né? Ela é sempre vertical e ela é sempre descendente ou para baixo, né? Eu vou escrever aqui para baixo, mas você poderia também usar a palavra descendente, tá? Então aqui, ó, aqui eu informei o módulo, aqui eu informei a direção e aqui eu informei o sentido, tá? Então, eu acabei de te mostrar aí, ó, que a gravidade, ela é uma grandeza que tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, ela é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, sempre que você tiver uma grandeza do tipo vetorial, você vai ter essas 3 informações para completar e deixar claro o que é essa grandeza, tá bom? Aqui, ó, eu vou apagar esse aqui, porque a gravidade a gente vai estudar mais à frente, especificamente quando a gente estiver falando aí da força-peso, tá? Por enquanto aqui eu vou apagar porque a gente ainda tem mais informações aqui para ser colocadas. Então vou deixar aqui, ó, módulo, aqui direção e aqui sentido, tá bom? Aí aqui quem mais que eu poderia falar? Eu poderia falar do vetor força, poderia falar do vetor quantidade de movimento, poderia falar do vetor impulso. Quem mais? Poderia estar falando aqui do vetor velocidade, né? Que a velocidade também precisa. E muitas outras grandezas que a gente poderia correlacionar aqui. Assim, as grandezas que necessitam, além do valor numérico e da unidade, de direção e de sentido para serem definidas, são denominadas grandezas vetoriais. Então você não pode mais perder essa informação. Falou escalar, eu preciso só de um valor numérico e de unidade de medida. Falou vetorial, você precisa de um módulo, que é o valor numérico, a direção e o sentido, tá bom? Então, agora a gente começa a falar desses vetores, né? É um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. E além disso, ele apresenta uma forma específica para representar as operações de adição, subtração e multiplicação, tá, gente? Então, é muito importante entender o seguinte, que o vetor ele vai depender de uma série de fatores para você poder fazer o cálculo numérico dele. Então, é um cuidado que a gente tem que ter e, como eu já disse, na próxima aula você vai poder acompanhar como resolver essas operações numéricas. Por enquanto aqui, nessa aula, a gente só está apresentando para vocês como é um vetor e como a gente pode representá-lo, tá? Então, ó, vetor é um ente matemático caracterizado por módulo, direção e sentido. E, além disso, vai apresentar uma álgebra própria, tá? Vamos pensar assim. Então, o que é o módulo? O módulo é o comprimento do segmento orientado, que a gente vai representar o vetor sempre por uma setinha, tá bom? E essa setinha, então, para falar num linguajar um pouco mais técnico, é um segmento de reta orientado, tá? Que representa o vetor, tá? Além disso, você tem uma direção. O que é a direção? É a linha de atuação do vetor. Se ele está na horizontal, se ele está na vertical, se ele está inclinado. Agora, se ele estiver inclinado, de quantos graus ele vai estar inclinado? Entendeu? Então, o módulo, aqui a gente vai falar que é o quê? É o nosso valor numérico. A nossa direção poderia ser o quê? Horizontal, vertical, inclinado. Só que aí, se ele está inclinado, você tem que falar sob um ângulo de tantos graus, tá? Ou então de tantos radianos, porque você sabe que no sistema internacional o ângulo é sempre medido em radianos, né? E você tem um sentido. O que é o sentido? Após definir a direção, o sentido é para onde aponta essa reta orientada. Então, o que acontece? Se ele é horizontal, você tem duas opções, né? Ele pode ser horizontal para a direita ou para a esquerda, não é isso? Então, se ele é vertical, é para cima ou para baixo. Se ele é inclinado, o próprio ângulo já te dá esse sentido também, tá bom? Então, é só a gente poder ter um pouquinho de cuidado para poder representar. Queria informar também o seguinte, que quando a gente fala em módulo do vetor, se eu tenho o vetor A é representado assim, tá? Com uma setinha em cima, sempre apontando para a direita. Independente se ele está
se o vetor aponta para a direita, para a esquerda, se ele é inclinado, a representação é sempre com a setinha horizontal para a direita. Essa é a representação. Para falar módulo desse vetor A, eu escrevo assim, ó, módulo de A. Então, esse daqui seria o valor numérico do vetor A, tá bom? Então, quando eu escrevo essas duas barrinhas e o vetor lá dentro, eu estou querendo representar o seguinte, que o valor do vetor que eu estou informando é de tanto. Então, muito cuidado com essa representação, porque tem gente que acaba se confundindo e escreve assim, ó. As pessoas costumam escrever isso aqui, ó. Módulo de... o vetor A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Está errado. Por que está errado, professor? Porque, na verdade, o vetor ele tem módulo, direção e sentido. Se você está escrevendo que o vetor A vale 10 metros por segundo ao quadrado, você só está dizendo que o vetor é um valor numérico, é só um módulo. Na verdade, para você escrever isso aqui de forma correta, teria que ser assim, ó. Módulo de A igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a forma correta de você escrever o que é o módulo de A, tá bom? Então, muito cuidado, não escreva vetor e depois o valor numérico. Escreva o módulo do vetor e depois o valor numérico. Beleza? Vamos continuar? Aí, então, agora a gente vai falar da representação de um vetor. Como que a gente representa um vetor? O vetor ele vai ser representado por meio de uma seta. Essa seta ela vai ser orientada. Então, olha só. Vamos colocar aqui uma malha quadriculada, tá? Para que colocar essa malha quadriculada? Para a gente saber qual o tamanho desse vetor, ou seja, qual o módulo dele. Então, essa malha quadriculada ela ajuda a gente a medir esse vetor. Dá uma olhadinha aqui no cantinho aqui, ó, que ele tem uma unidade aqui e uma unidade aqui. Quer dizer que são quadradinhos de uma unidade. Se eu pego o vetor A, quem é esse vetor A para nós? Esse vetor A, ele vai ser dado por... Ele começa aqui, certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 unidades. Então, esse vetor A, ele tem 4 unidades. Só que dizer o módulo dele não diz tudo sobre o vetor, né? Então, quem que esse vetor é, na verdade, né? Ele tem aqui, ó, o módulo dele. Módulo do vetor A, 4 unidades. Direção. Concorda que a direção é horizontal? E o sentido? O sentido ele aponta para a direita, não é isso? Pronto, acabamos de definir o vetor A. Então, o vetor A tem módulo 4 unidades, direção horizontal e sentido para a direita. Agora, vamos pensar aqui no vetor B. Quem é o vetor B para nós? Olhando aqui para o vetor B, a gente tem uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Então, o módulo dele... 5 unidades. Ou seja, eu defini aqui, ó. Só que definir o módulo não basta, porque ele pode ter 5 unidades para qualquer direção e qualquer sentido. Então, aí eu venho cá e falo, ó, qual que é a direção desse vetor? A direção desse vetor, ela é vertical. E o sentido dele, para baixo ou descendente. Né? Vamos escrever aqui, ó, para baixo, tá? Aí eu tenho um vetor, que é o vetor C. Quem que é esse vetor C, pessoal? Esse vetor C é um vetor que ele está fora da horizontal e fora da vertical. Quando esses vetores têm essa definição de que não está nem na horizontal nem na vertical, aí a gente tem um problema com relação ao módulo dele. Não dá para você calcular o módulo dele simplesmente olhando para ele e contando casinhas, igual a gente contou na horizontal e na vertical. Na horizontal e na vertical eu conto quantas casinhas ele ocupou e fim de assunto. No caso de um vetor que está inclinado, na malha quadriculada a gente faz a conta dele pensando nos componentes dele da horizontal e da vertical. E não sei se você consegue observar, mas aqui eu montei um triângulo retângulo, onde eu tenho 1, 2, 3 unidades na horizontal e eu tenho 1, 2, 3, 4 na vertical. Bom, se eu tenho os catetos de um triângulo retângulo,
então é possível calcular a sua hipotenusa, correto? Que seria justamente o módulo de C. Então aqui, ó, eu teria mais ou menos essa situação, ó. Quem seria o meu vetor C em módulo? O meu vetor C em módulo seria dado por... Vamos calcular ele aqui, ó. O módulo de C, lembra lá que a gente tem que escrever com os tracinhos ao quadrado, vai ser as 3 unidades que ele tem aqui e as 4 unidades que ele tem aqui. Então, 3 ao quadrado, resolvendo por teorema de Pitágoras, né? E 4 ao quadrado. Então, o meu vetor C aqui, pessoal, vai ser 9 mais 16. O meu vetor C aqui vai ser a raiz de 25, ou seja, 5 unidades. Então, eu vou dizer que esse módulo aqui é 5 unidades e a direção e o sentido está representado pelo próprio desenho. Ou então, você vem cá e marca um ângulo θ aqui, ó, e fala que ele está sob um ângulo de θ. Porque quando você fala quanto é esse ângulo define a direção e o sentido do vetor, porque ele sempre é contado a partir da horizontal no sentido anti-horário. Então, aqui seria o meu θ, tá bom? Então, direção e sentido, você poderia dizer que seria relacionado com esse ângulo θ, tá bom? Nada mais do que isso. E aí a gente vem cá e fala o seguinte, que o módulo se refere sempre ao tamanho do segmento de reto orientado. Então, só mais uma confirmação daquilo, né? O que é o módulo? O módulo nada mais é do que uma representação do tamanho da sua seta no seu desenho, tá bom? Quanto maior o tamanho da seta, maior é o módulo do vetor, maior é a sua intensidade, tá? Então, se eu tenho forças de valores diferentes, os vetores têm que ser representados por tamanhos diferentes, proporcionais ao tamanho das forças, tá bom? Então, continuando aqui, ó, eu vou falar agora da representação a partir de vetores unitários. Professor, o que vem a ser esses vetores unitários? Olha só, a gente chama de versor o que é um vetor unitário e que representa o quê? A orientação a partir dos eixos. Lembra lá quando você estudava o plano cartesiano? Você tinha o eixo X e o eixo Y. Aqui também a gente vai ter uma disposição do eixo X e do eixo Y. Só que a gente vai ter uma contagem um pouquinho diferente com relação a quanto eram as unidades do eixo X e quanto eram as unidades do eixo Y. Lá no plano cartesiano, você tem um paraordenado, não é assim? Um X e um Y. Aqui a gente vai ter os versores I e J. I vão ser as unidades no X e J as unidades no Y, tá? Aqui é a representação, ó. O I é uma unidadezinha no eixo X e o J é uma unidadezinha no eixo Y. Por que isso, professor? Vamos pensar naquele mesmo vetor A que a gente acabou de fazer ali atrás. Quantas unidades ele tinha mesmo? 1, 2, né? Porque é por quadradinho, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, pessoal, ele teria 4 vezes o tamanho desse izinho aqui, ó. Então, eu poderia dizer que o meu vetor A, aqui eu posso representar ele sem um módulo, tá? Porque quando eu falo em vetores unitários, eu não preciso colocar o módulo para dizer sobre o vetor unitário. Então, quem seria o meu vetor unitário aqui? O meu vetor unitário aqui seria 4i mais 0j. Como assim 0j, professor? Porque ele não tem componente na vertical, ele só tem componente na horizontal. Nesse caso, eu não preciso nem colocar o 0j, tá? Se você quiser escrever isso aqui só como 4i, aqui você já definiu tudo, tá? Você já definiu o módulo dele, que é 4 unidades. Você já definiu a direção, porque ele só tem representação na horizontal. E você colocou mais 4, ou seja, ele está para a direita. Se você tivesse colocado menos 4, ele estaria para a esquerda. Então, essa representação de vetor unitário aqui, ó, você consegue representar todo o vetor apenas usando o I e o J. Não precisa escrever módulo, não precisa escrever direção, não precisa escrever o sentido. Só assim você representou o vetor. Então, isso seria a forma de representar o vetor em vetores unitários, tá bom? Como seria, então, o B? Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma setinha para baixo, 2 setinhas para baixo, 3 setinhas para baixo, 4, 5 setinhas para baixo. Então, quer dizer que eu teria 5 J's, só que orientado para baixo. E se é orientado para baixo, seria não mais 5, seria menos 5, né? Porque para cima, no plano cartesiano, a gente tem
é sempre positivo. Para baixo, sempre negativo. Então eu teria o quê? O meu B, meu vetor B, seria o quê? 0i menos 5j. Ah, professor, mas disse que não precisava colocar quando é 0. Ok, então você vem cá, ó, e pode escrever simplesmente menos 5j. Tá aí, geralmente a gente coloca um chapeuzinho, tá? Para representar o versor i e o versor j. Lembrando que versor é o vetor unitário na direção do x, que seria o i, e na direção do y, que seria o j, tá bom? Então aqui eu representei tudo, ó. Módulo, direção e sentido. Olhando para esse vetor, eu consigo ver que ele é sempre vertical, o menos representa que ele é para baixo e que ele tem 5 unidades de medida. Tá bom? E o vetor C, aí esse vetor C, de novo, ele é inclinado, não é? Se ele é inclinado, ele vai apresentar agora tanto na vertical quanto na horizontal. Então, olha só, de onde ele começa aqui, eu começo a contagem, ó. Ele tem 1, 2, 3 unidades na direção de I. Para ele chegar aqui no fim dele, eu tenho que subir 4 agora, não é? 1, 2, 3, 4. Então, esse vetor C, ele vai ter 3i positivo, porque está para a direita, não é isso? Mais, porque está subindo, é vertical para cima, então é positivo, 4j's. Professor, mas aqui não tem como eu enxergar quanto ele vale, porque assim, 3i e 4j significa que ele está inclinado e está apontando para o primeiro quadrante do plano cartesiano, porque tanto i quanto j são positivos. Mas vem cá, quanto que é o valor numérico dele? Pessoal, para você fazer o valor numérico de um vetor quando ele está inclinado, basta você falar que o módulo desse vetor é dado pela raiz do i ao quadrado mais o j ao quadrado. Então, para achar o módulo dele, o que você vai fazer? O módulo de C, então, aqui, vai ser quem? Vai ser a raiz do 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. O módulo, então, disso aqui vai ser raiz de 25, que é igual a 5 unidades. Opa! Mas 5 unidades não é justamente o que a gente tinha no slide anterior, quando a gente fez o mesmo cálculo com esses mesmos vetores? Ah, então quer dizer que eu posso trabalhar sempre com I e com J, professor? Pode, é um tipo de orientação que você pode utilizar, tá bom? Mostrando os I's, mostrando os J's e depois usando o módulo sempre calculado a partir dessa escrita aqui, tá bom? Então, sempre que eu tenho o módulo definido, esse módulo ele é usado como esse valor de I ao quadrado mais J ao quadrado. Aqui, então, agora, eu vou tirar essa escrita aqui, tá? Você já sabe, vou escrever o módulo aqui em cima, ó. Sempre que eu quero calcular um módulo de um vetor, eu uso isso. E vou colocar aqui, ó, esse cálculo do C aqui na frente para a gente ganhar um espacinho, tá? Porque eu vou escrever mais uma coisinha aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou ter raiz de 25. Isso aqui vai ser igual a 5 unidades, tá? Bom, aí, o que acontece? A escrita em vetores unitários representa de uma só vez o módulo, a direção e o sentido do vetor, que é o que eu venho afirmando para vocês desde o início. Então, aqui eu só tenho na direção I, ele é horizontal. Aqui eu tenho só na direção J, ele é vertical. E se ele tem nas duas direções, ele é inclinado. E a inclinação a gente pode medir a partir disso aí, tá? Aqui também cabe a gente orientar o seguinte. E se ele estiver em 3 dimensões? Se for um vetor tridimensional? Porque aqui ele está no plano, né? Mas se ele for tridimensional? Sem problema nenhum. Aí você vai ter o I para representar o eixo X, o J para representar o eixo Y e o K para representar o eixo Z, que seriam X, Y e Z, respectivamente, tá? Então, o vetor I, o módulo dele vale 1, do J 1 e do K 1, porque eles são vetores unitários ou versores dos eixos X, Y e Z, respectivamente, tá bom? Bom, dando sequência aqui então, agora a gente vai falar do que é a decomposição vetorial. Como funciona essa decomposição vetorial, né, professor? Vamos pensar assim, ó. Eu só uso a decomposição vetorial quando eu tenho um vetor que está inclinado. Porque se ele estiver na vertical ou na horizontal, eu não tenho por que me preocupar. Eu já sei contar as unidades dele e termino o exercício só pensando no eixo X ou só pensando no eixo Y. Mas se o vetor está inclinado, pessoal,
você precisa, às vezes, ter que decompor esse vetor. A gente vai ver muito isso quando a gente estiver estudando estática. Você vai ter um vetor inclinado, você vai precisar trazer ele para o eixo x e para o eixo y. Então, vamos pensar no vetor C que a gente acabou de analisar ali atrás, tá? Se eu penso no vetor C, esse vetor C ele vai ser colocado em um plano cartesiano. Para que eu coloco ele num plano cartesiano, professor? Eu coloco para poder conseguir decompor esse vetor. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou projetar, porque a decomposição vetorial vai consistir em projetar o vetor nos eixos x e y do plano cartesiano. Ou seja, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, na direção do eixo x e vou fazer uma sombra na direção do eixo y. Ou seja, eu vou ter duas componentes, uma do x e uma do y, que juntas vão formar o meu vetor C. Então dá uma olhada aqui, ó. Ele vai ter um certo ângulo com relação ao eixo x, e aí eu vou ter o C na direção de x e vou ter o C na direção de y, tá? Aí o que acontece? Aqui eu vou chamar de ângulo θ só para a gente poder entender como é que vai funcionar essa decomposição. O que eu vou fazer então? Eu acabei de fazer a minha decomposição, tanto no eixo x quanto no eixo y, certo? Eu fiz a projeção do vetor C, tanto no eixo x quanto no eixo y. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar reposicionar esses vetores. Dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar o cx e onde termina o cx, eu vou encaixar o cy. Onde terminar o cy agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor, que é o c, ele é o resultante dos dois. Quando eu somo o cx com o cy, eu volto a ter o meu vetor original, que é o c. Então, o resultante é o que fecha esse polígono. O que virou esse polígono aqui, pessoal? Concorda que é um triângulo? Se ele é um triângulo, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse mesmo ângulo que estava aqui, ó, que é θ, e colocar ele aqui, porque a inclinação é a mesma, ó. E aí eu vou dizer o seguinte, que o seno de θ é o meu cateto oposto. Quem que é o meu cateto oposto? O CY sobre a minha hipotenusa. Quem que é a minha hipotenusa? O C. Então quer dizer que o meu CY, que é a minha componente na vertical do vetor C, vai ser igual a quem para nós? Vai ser o C vezes o seno de θ. Ah, então quando eu for fazer decomposição, o meu CY sempre vai ser o C seno de θ? Não, cuidado. Porque esse ângulo pode vir tanto aqui quanto aqui, né? Se fosse esse ângulo aqui, ia mudar tudo, ó. Porque esse ângulo ia cair bem aqui. E se ele caísse bem aqui, ó, aí quem seria o seno seria o oposto, seria o cx, tá? Então, daqui a pouco tem uma regrinha que pode te ajudar nisso aí. E como que seria o cosseno olhando para aquele vetor ali? O cosseno seria o cateto adjacente, que é o cx, sobre a mesma hipotenusa, que é c. Se eu passar o c para lá multiplicando, vai ficar que o cx vai ser o c vezes o cosseno de θ. Então, para esse caso, quando o ângulo está no eixo x, então eu tenho que o cy é o c seno de θ e o cx é o c cosseno de θ. Pessoal, mais de 90% das vezes, esse vetor, o ângulo vem com relação ao eixo x, ou seja, ele vem aqui mesmo. Se ele vier aqui mesmo, sem problema nenhum, você pode já falar que o vetor na direção do eixo y é seno e do eixo x é o cosseno, tá? Mas tem uma regrinha que é muito boa, olha só. A regrinha vai dizer o seguinte: quem está junto do ângulo sempre vai coçar. Quem está junto, coça. Quem está separado, acena. O que é isso, professor? Quem está junto do ângulo aqui não é o cx? Então o cx não ficou cosseno? Então quem está junto, coça. Quem está separado desse ângulo não é o cy aqui, ó. Não é ele que está longe do ângulo? Se ele está longe do ângulo θ, então ele só acena. C, seno. Então, se o vetor tivesse nessa posição aqui, vamos falar que o vetor aqui fosse o vetor gama. Então, nesse caso, o ângulo fosse o gama. Se o ângulo fosse o gama, aí o cx estaria longe do ângulo, não estaria? Se ele estivesse longe do ângulo, então ele seria o seno. Então, o meu cx seria o c, ó, posso até escrever aqui, ó. O meu cx seria o c vezes ele está longe do ângulo, ele só acena. E o cy, que estaria perto do ângulo, né, que ele estaria aqui do lado do ângulo gama, seria o meu c
vezes o cosseno, porque quem está junto coça o ângulo gama. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Para usar isso aqui é bem tranquilo. É só lembrar que quem está junto do ângulo é coça, quem está separado acena. Ou seja, quem está junto do ângulo é cosseno, quem está separado é seno, tá bom? Vamos fazer um exercício de aplicação aqui, tá? Como é que vai funcionar esse exercício de aplicação? Ele fala assim, ó, um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação com relação à horizontal, conforme a figura. Determine as componentes da velocidade na horizontal, eixo X, e na vertical, que é o eixo Y. São dados que o seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,866. Então, olha só, o desenho está aqui, você tem o vetor velocidade inclinado com relação à horizontal, 30 graus, tá aqui, ó, o ângulo θ. Aqui eu já trouxe até a solução para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Na solução, o que a gente tem que ver é quem são os vetores Vx e Vy. Ou seja, eu quero as componentes da velocidade na horizontal e na vertical. Então, quem que eu estou procurando? O Vx, que seria a inclinação aqui, ó. É esse aqui, né? Esse seria o meu Vx. E esse aqui, pessoal, ó, seria o meu Vy. Então aí o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar e vai pensar o seguinte, quem que é o Vx? O Vx não está junto do ângulo, então o meu Vx vai ser o V cosseno do ângulo, que é 30. Aí a velocidade do avião era de 200, que é esse módulo aqui, né? O módulo de V aqui, ó, ele é 200 metros por segundo. Então o que eu vou fazer? 200 vezes 0,866 vai dar quanto? Um Vx igual a 173,2 metros por segundo. Agora, quem que é a componente vertical? A componente vertical é a que está separada do ângulo. Quem está separado do ângulo, acena. Então vai ficar o V seno de 30. Então aí vai ficar 200 vezes meio, que dá 100. Aí a gente teria como resposta o quê? 173,2 metros por segundo seria o vetor na direção do eixo X e a velocidade na direção do eixo Y seria 100 metros. É por isso que ao mesmo tempo que ele caminha para a horizontal, ele também consegue subir fazendo a decolagem, porque ele tem velocidade tanto na horizontal quanto na vertical, tá bom? Então é isso. Queria agradecer demais a paciência de vocês aí. Queria dizer para vocês que vocês têm que dar mais uma olhadinha nessa aula, tá? Revisar um pouquinho mais. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.